Olá, Clube M3. Vamos dar início aqui a mais um capítulo do livro do mês, que é o Barriga de Trigo de William Davis. Hoje vamos iniciar o capítulo 13, que tem como título Adeus Trigo. Crie uma vida saudável e deliciosa sem trigo. É aqui que vamos entrar nos detalhes práticos da realidade. Assim como tentar tirar a areia do maiô, pode ser difícil eliminar de nossos hábitos alimentares esse alimento onipresente, esse ingrediente que parece estar grudado a cada fresta e cantinho escondido das dietas norte-americanas. Meus pacientes costumam entrar em pânico quando percebem o tamanho da transformação que precisarão fazer no conteúdo da sua despensa e de seus refrigeradores, em seus hábitos arraigados de comprar, cozinhar e comer. Não sobrou nada para comer, vou morrer de fome. Muitos também reconhecem que mais de 2 horas sem um produto de trigo aciona desejos insaciáveis e a ansiedade da abstinência. Quando Bob e Gillian, no programa Biggest Loser, seguram pacientemente as mãos dos concorrentes que soluçam de agonia por terem perdido apenas menos de 1,5 kg na semana, você tem a ideia de como a eliminação do trigo pode ser para alguma pessoa. Pode confiar em mim, vale a pena. Se você chegou até aqui, suponho que no mínimo esteja pensando em se divorciar desse parceiro infiel e violento. Meu conselho, não tenha pena. Não fique pensando nos bons tempos de 20 anos atrás, quando pão de ló e rocamboles de carne foram um consolo depois que você foi demitido do emprego, nem no lindo bolo de 7 camadas de seu casamento. Pense nas surras que sua saúde levou, nos chutes emocionais que seu estômago suportou, nas vezes em que lhe implorou que o aceitasse de volta porque ele tinha realmente mudado. Esqueça, não vai acontecer, não existe reabilitação, somente a eliminação. Poupe-se das cenas de divórcio judicial, declare-se livre do trigo, não peça pensão alimentícia, não olhe para trás, nem se recorde dos bons tempos passados, simplesmente fuja correndo. Prepare-se para a saúde. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre os grãos integrais saudáveis. Há anos estão nos dizendo que eles deveriam predominar em nossa dieta. Segundo essa linha de raciocínio, uma dieta repleta de grãos integrais saudáveis vai torná-lo uma pessoa vibrante, simpática, de boa aparência, sexy e bem-sucedida. Você também desfrutará de níveis saudáveis de colesterol e do funcionamento regular do intestino. Se reduzir o consumo dos grãos integrais, você não terá... Se reduzir o consumo dos grãos integrais, você não terá saúde, ficará desnutrido, sucumbirá a doenças cardíacas ou ao câncer. Será expulso do seu clube, barrado na liga de boliche e condenado ao ostracismo pela sociedade. Lembre-se sim de que a necessidade de grãos integrais saudáveis é pura ficção. Grãos como o trigo são tão essenciais para a dieta humana quanto advogados especializados em lesões corporais são essenciais para a festa ao ar livre. Vou descrever uma pessoa típica com deficiência de trigo. Magra, sem barriga, baixo nível de triglicérides, colesterol HDL bom, isso em nível alto, taxa de glicose no sangue normal, pressão sanguínea normal, cheia de energia, com bom sono e função intestinal normal. Em outras palavras, o sinal de que você está com síndrome da deficiência do trigo é que você é normal, esbelto e saudável. Ao contrário do que diz a sabedoria popular, incluindo a opinião do seu simpático vizinho nutricionista, não existe nenhuma deficiência que se desenvolva a partir da eliminação do trigo da dieta, desde que as calorias perdidas sejam substituídas pelos alimentos corretos. Se a lacuna deixada pelo trigo for preenchida com legumes e verduras, castanhas e sementes, carnes, ovos, abacate, azeitonas e queijos, isto é, alimentos de verdade, não só você não desenvolverá deficiências nutricionais, mas também gozará de melhor saúde, terá mais energia, melhor sono, perderá peso e reverterá todos os fenômenos anormais que viemos examinando. Mas se você preenchê-la com salgadinhos de milho, barras de cereais e bebidas à base de frutas, nesse caso sim, terá simplesmente substituído um grupo de alimento indesejável por outro grupo de alimento indesejável, e a substituição terá pouco resultado. Assim você poderá de fato apresentar carência de alguns nutrientes importantes, além de continuar a fazer parte da singular experiência norte-americana de ganhar peso e tornar-se diabético. Portanto, eliminar o trigo é o primeiro passo. O segundo é procurar substitutos adequados para preencher a lacuna nas calorias ingeridas, cuja quantidade agora é menor. Lembre-se, as pessoas que não consomem trigo ingerem naturalmente e sem se dar conta de 350 a 400 calorias a menos por dia.
Em sua forma mais simples, uma dieta na qual você elimine o trigo, mas aumente a quantidade de todos os outros alimentos de modo proporcional para preencher a lacuna, embora não seja perfeita, ainda é muito melhor do que a mesma dieta com trigo. Em outras palavras, retire da dieta o trigo e simplesmente coma um pouco mais dos alimentos que permanecem. Coma uma porção maior de frango assado, vagens, ovos mexidos, salada mista e assim por diante. Você ainda poderá obter muitos dos benefícios analisados neste livro. No entanto, eu estaria simplificando demais se sugerisse que eliminar o trigo da dieta é o suficiente. Se o seu objetivo for sua saúde, uma saúde ideal, os alimentos que você vai escolher para preencher a lacuna deixada pela eliminação do trigo realmente são importantes. Se você escolher ir além da simples eliminação do trigo, deverá substituir as calorias perdidas do trigo por alimentos de verdade. Faça uma distinção entre alimentos de verdade e produtos altamente processados. Esses são tratados como herbicidas geneticamente modificados, prontos para comer, cheios de xarope de milho, ricos em frutose, alimentos aos quais basta acrescentar água, aqueles cujas embalagens mostram personagens de desenhos animados, figuras dos esportes e outros inteligentes recursos de marketing. Esta é uma batalha que precisa ser travada em todas as frentes, pois são incríveis as pressões da sociedade para que não se consuma comida de verdade. Ligue a televisão e você não verá anúncios de pepinos, queijos artesanais ou ovos caipiras. Você será coberto por anúncios de batatas fritas, pratos congelados, refrigerantes e pelo resto do mundo dos alimentos industrializados, com seus ingredientes baratos e preço final elevado. Um monte de dinheiro é gasto para promover os produtos que você precisa evitar. A Kellogg's, conhecida como pelo grande público por seus cereais matinais, 6,5 bilhões de dólares em venda de cereais matinais em 2010. Também está por trás do iogurte Yoplait, do sorvete Häagen-Dazs, das barras de cereais, dos crackers de grã Kibler, dos biscoitos com gotas de chocolate, das bolachas, bem como dos cereais matinais Apple Jacks. Esses alimentos enchem as prateleiras do supermercado, são colocados em destaques nas extremidades das gôndolas, são dispostos estrategicamente ao nível dos olhos e dominam os comerciais diurnos e noturnos da televisão. Eles representam o maior volume de anúncios em muitas revistas, e a Kellogg's é apenas uma das várias empresas do setor alimentício. As gigantes do setor alimentício também pagam por grande parte da pesquisa realizada por nutricionistas e cientistas da nutrição. Elas patrocinam cátedras em universidades e faculdades e influem no conteúdo da mídia. Em suma, estão por toda parte. E são extremamente eficazes. A grande maioria dos norte-americanos já engoliu totalmente seu marketing. Torna-se ainda mais difícil não lhes dar atenção quando a Associação Norte-Americana de Cardiologia e outras organizações voltadas para a saúde endossam seus produtos. O selo de aprovação em forma de coração da Associação Norte-Americana de Cardiologia, por exemplo, foi concedido a mais de 800 alimentos, entre eles os cereais matinais Honey Nut Cheerios, não sei como que se pronuncia, e até recentemente um outro nome aqui também que eu não sei pronunciar, né, que é um desses cereais matinais. E cá está você tentando ignorá-los, tentando desligar-se da sua mensagem e agir por sua própria vontade. Não é fácil. Um ponto está claro, você não desenvolve nenhuma deficiência nutricional quando para de consumir trigo e outros alimentos industrializados. Além disso, você ao mesmo tempo se exporá menos à sacarose, ao xarope de milho rico em frutose, a corantes e flavorizantes artificiais, ao amido de milho e à lista de termos impronunciáveis presentes no rótulo dos produtos. Repito, nenhuma deficiência nutricional genuína decorre da eliminação de nenhum deles de sua dieta. Contudo, isso não impediu a indústria de alimentos e seus amigos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, da Associação Norte-Americana de Cardiologia, da Associação Norte-Americana de Dietética e da Associação Norte-Americana de Diabetes, de sugerir que esses alimentos são necessários à saúde de algum modo e que passar sem eles talvez seja pouco saudável. Um absurdo puríssimo, legítimo, integral. Algumas pessoas, por exemplo, preocupam-se com o fato de não consumir fibras suficientes,
se eliminarem o trigo da dieta. Por ironia, se você substituir as calorias do trigo por calorias de legumes e verduras e castanhas cruas, sua ingestão de fibras aumentará. Se 2 fatias de pão de trigo integral, que contém 138 calorias, forem substituídas por um punhado de castanhas e sementes cruas, como amêndoas ou noz, aproximadamente 24 unidades, equivalente em termos calóricos, você igualará ou superará os 3,9 gramas de fibras do pão. Do mesmo modo, uma salada com um valor equivalente em calorias, composta de verduras variadas, cenouras e pimentões, igualará ou superará o volume de fibras do pão. Afinal de contas, era assim que as culturas primitivas de caçadores-coletores, as culturas que nos ensinaram a importância da fibra na dieta, obtinham suas fibras por meio do consumo abundante de alimentos vegetais, não de cereais enriquecidos com farelo, nem de outras fontes industrializadas de fibras. Logo, a ingestão de fibras não deve ser motivo de preocupação se a eliminação do trigo for acompanhada do aumento do consumo de alimentos saudáveis. A comunidade dietética supõe que você vive de salgadinho de milho e balas de goma e, por isso, necessita de alimentos enriquecidos com várias vitaminas. Entretanto, todas essas suposições cairão por terra se você, em vez de viver do que poderia tirar de uma embalagem na loja de conveniências mais próxima, consumir sim alimentos de verdade. As vitaminas do complexo B, como a B6, a B12, o ácido fólico e a tiamina, são acrescentadas a produtos de trigo industrializados. Os especialistas em dieta advertem-nos, portanto, para o fato de que abster-se desses produtos provocará deficiência de vitamina B. Também não é verdade. As vitaminas B estão presentes em quantidades mais do que abundantes em carnes, produtos de origem vegetal, nozes e outras castanhas. Embora a lei exija que o pão e outros produtos do trigo sejam enriquecidos com ácido fólico, você excederá em muitas vezes o teor de ácido fólico de produtos de trigo ao consumir um punhado de sementes de girassol ou aspargos. 1/4 de xícara de espinafre ou 4 hastes de aspargos, por exemplo, tem a mesma quantidade de ácido fólico que a maioria dos cereais matinais. Ademais, os folatos de fontes naturais podem ser superiores ao ácido fólico presente em alimentos industrializados enriquecidos. Castanhas e verduras em geral são fontes excepcionalmente ricas em folato e constituem o modo pelo qual os seres humanos deveriam obtê-lo. Mulheres grávidas ou lactantes são a exceção e ainda podem se beneficiar de suplementação com ácido fólico ou folato para atender à sua maior necessidade desse nutriente, a fim de evitar defeitos do tubo neural. De modo semelhante, a vitamina B6 e a tiamina estão presentes em quantidades muito maiores em 100 gramas de frango ou de carne de porco, em abacate ou em 1/4 de xícara de semente de linhaça moída do que de um peso equivalente de produtos de trigo. Além disso, eliminar o trigo da sua dieta de fato melhora a absorção da vitamina B. Não é incomum ocorrer, por exemplo, um aumento das quantidades de vitamina B12 e folato junto com o aumento dos níveis de ferro, zinco e magnésio, uma vez que com a remoção do trigo a saúde gastrointestinal melhora e com ela a absorção de nutrientes. A eliminação do trigo pode causar alguns contratempos, mas sem dúvida não prejudica a saúde. Agende sua trigotomia radical. Felizmente, eliminar completamente o trigo de sua dieta não é tão ruim quanto preparar espelhos e bisturis para remover seu próprio apêndice sem anestesia. Para algumas pessoas, é uma simples questão de não entrar na padaria ou recusar os pães doces. Para outras, pode ser uma experiência decididamente desagradável, comparável a um tratamento de canal ou a morar com sogros por um mês. Segundo minha experiência, o método mais eficaz, no final das contas, o mais fácil para eliminar o trigo da dieta é agir de modo súbito e total. A montanha-russa de glicose e insulina provocada pelo trigo, associada aos efeitos das exorfinas que causam dependência, torna difícil a redução gradual do trigo para algumas pessoas, de maneira que a parada repentina pode ser preferível. A eliminação repentina e total do trigo acionará nos suscetíveis os sintomas da síndrome de abstinência, mas superar os sintomas de abstinência que acompanham a cessação repentina pode ser mais fácil que enfrentar o tormento das flutuações da avidez que costumam acompanhar a simples redução, mais ou menos o que sente um alcoólatra que está tentando parar de beber. Ainda assim, algumas pessoas ficam mais à vontade com a redução gradual que com a eliminação repentina. Seja como for, no final o resultado é o mesmo. A esta altura, tenho certeza de que você está consciente do fato de que o trigo não é apenas pão. O trigo é onipresente, ele está em tudo.
Quando começam a tentar identificar os alimentos que contêm trigo, muitas pessoas o descobrem em praticamente todos os alimentos industrializados que vêm consumindo, até mesmo nos mais improváveis, como sopas enlatadas cremosas e refeições congeladas saudáveis. O trigo está ali por duas razões. A primeira, seu sabor é bom. A segunda, ele estimula o apetite. Esta segunda razão não resulta em nenhum benefício para você, é claro, mas sim para a indústria de alimentos. Para essa indústria, o trigo é como a nicotina nos cigarros, a principal garantia que eles têm de estímulo ao consumo contínuo. Por sinal, outro ingrediente comum em alimentos industrializados que também estimulam o apetite do consumo, ainda que os efeitos deles não sejam tão potentes quanto o do trigo. São o xarope de milho rico em frutose, a sacarose, o amido de milho e o sal. Vale a pena evitar esses também. Não há dúvida de que remover o trigo da dieta exige alguma programação. Os alimentos feitos com trigo têm a vantagem inquestionável de conveniência. Os sanduíches e os wraps, por exemplo, são fáceis de transportar, guardar e comer sem a necessidade de talheres. Evitar o trigo significa levar sua própria refeição para o trabalho e usar o garfo ou colher para comê-la. Pode envolver a necessidade de fazer compras com maior frequência e, Deus o livre, de cozinhar. Uma dependência maior de legumes, verduras e frutas frescas também pode significar umas 2 idas por semana à mercearia, à feira ou à quitanda. No entanto, o fator contratempo está longe de ser insuperável. Talvez signifique alguns minutos de preparação, como cortar e embalar um pedaço de queijo e guardá-lo num saquinho para levar para o trabalho, junto com alguns punhados de amêndoas cruas e sopa de legumes num pote. Talvez signifique reservar um pouco de salada de espinafre do jantar para comer no café da manhã do dia seguinte. Isso mesmo, jantar no café da manhã, uma estratégia útil a ser examinada mais adiante. As pessoas habituadas a consumir trigo sentem irritabilidade, confusão mental e cansaço depois de umas 2 horas apenas sem consumir algum produto com esse cereal. E muitas vezes começam a procurar desesperadamente um pedacinho ou migalha de pão para aliviar o sofrimento, fenômeno que observei com certa ironia da confortável e privilegiada posição de alguém livre do trigo. Uma vez que você tenha eliminado o trigo da sua dieta, porém, o apetite já não é determinado pela montanha-russa de saciedade e fome provocada pela variação de glicose e insulina. E você não vai precisar da sua dose seguinte de exorfina que estimulam o cérebro. Depois de um café da manhã às 7 horas, de 2 ovos mexidos com legumes, pimentões e azeite de oliva, por exemplo, é provável que você só sinta fome ao meio-dia ou à 1 da tarde. Compare essa situação com o ciclo de 90 a 120 minutos de fome insaciável, pelo qual a maioria das pessoas passa depois de uma tigela de cereais matinais com alto teor de fibras às 7 da manhã, que as força a fazer um lanchinho às 9 da manhã e mais outro às 11 ou a antecipar o almoço. Dá para ver como é fácil cortar de 350 a 400 calorias por dia de seu consumo calórico total, o que resulta natural e inconscientemente da eliminação de trigo da dieta. Você também evitará aquela moleza que muita gente sente por volta das 2 ou 3 horas da tarde, a cabeça anuviada, sonolenta e preguiçosa que se segue a um almoço de sanduíche com pão integral, o colapso mental que ocorre por causa do pico de glicose seguida de sua queda, um almoço composto de, por exemplo, atum sem pão, temperado com maionese com um molho à base de azeite de oliva, acompanhado por fatias de abobrinha e um punhado ou alguns punhados de nozes, de modo algum causará altos e baixos nos níveis de glicose e insulina. Apenas manterá estável o nível de açúcar no sangue, o que não produz nenhum efeito soporífero ou de obscurecimento mental. A maioria das pessoas acha difícil acreditar que a eliminação do trigo possa, a longo prazo, tornar sua vida mais fácil, não mais difícil. Quem vive numa dieta sem trigo está livre da desesperada luta cíclica por alimentos de 2 em 2 horas e consegue passar tranquilamente longos períodos sem alimento. Quando por fim se senta para comer, contenta-se com menos, a vida fica mais simples. Muitas pessoas são de fato escravizadas pelo trigo com seus horários e hábitos determinados pela disponibilidade desse alimento. A trigotomia radical, portanto, significa mais que a simples remoção de um componente da dieta. Ela remove de sua vida um potente estimulante de apetite, que com frequência e de modo implacável comanda seu comportamento e seus impulsos. Remover o trigo da dieta será para você a liberdade.
a compulsão e a síndrome de abstinência relacionadas ao trigo. Em torno de 30% das pessoas que retiram os produtos do trigo de modo repentino da sua dieta vão passar por um efeito de abstinência. Diferentemente do que ocorre na retirada de opiáceos ou de álcool, a retirada do trigo não resulta em convulsões, alucinações, perda de consciência ou outros fenômenos perigosos. O que ocorre na retirada do trigo está mais próximo do que acontece na retirada da nicotina quando se para de fumar. Para alguns, a experiência de quase a mesma intensidade. Com a abstinência da nicotina, a abstinência do trigo, assim como a abstinência da nicotina, a abstinência do trigo pode causar fadiga, confusão mental e irritabilidade. Ela também pode ser acompanhada de uma vaga disforia, isto é, de uma sensação indefinida de tristeza e depressão. A retirada do trigo muitas vezes tem um efeito singular de reduzir a capacidade para atividades físicas, que geralmente dura de 2 a 5 dias. Os sintomas de abstinência do trigo tendem a durar pouco. Enquanto ex-fumantes ainda estão subindo pelas paredes depois de 3 a 4 semanas, a maioria dos ex-consumidores de trigo já se sente melhor depois de uma única semana. O período mais longo que cheguei a ver de duração dos sintomas de abstinência do trigo foi de 4 semanas, mas foi algo fora do comum.